Amigo torcedor vascaíno, hoje, quarta-feira, é dia de Vasco da Gama. Hoje a bola rola para Vasco e Bahia dentro do Caldeirão de São Januário, tá? É jogo decisivo, é jogo importante. É o Vasco em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer a você a lista de relacionados do nosso Cruz Maltino para esse jogo de hoje. Tá com novidades, amigo torcedor Cruz Maltino. Além disso, também teremos muitas outras informações relacionadas a reforço que o Vasco busca no mercado da bola. O Vasco tem como prioridade a contratação de um volante e já tem um nome aí na mesa, ou aliás, mais um nome na mesa do Departamento de Futebol Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades neste Acorda Vascão, que chega para você na manhã desta sua quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Inclusive, estamos aí por detalhes, né, de chegar à marca dos 180 mil inscritos e eu conto com você para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, falando sobre a lista de relacionados para a partida que vai acontecer agora, na noite desta quarta-feira, contra a equipe do Bahia, tá? Jogo importante, como eu falei para vocês, pelo Campeonato Brasileiro. Vasco, que infelizmente ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro de 2026, vem de uma derrota contra a equipe do Mirassol lá no Maião e um empate contra a Chape dentro de São Januário. Tá aparecendo aí, ó, para vocês na imagem a lista de relacionados do Vasco, uma imagem aí desenvolvida pela página Arena Cruz Maltina, lá da rede do X, tá? E a lista de relacionados tem Andrés Gomes, Andrei Fernandes, Adson, Cauã Barros, Brenner Coutinho, Carlos Cuesta, David Fusato, GB, João Vitor, JP, Léo Jardim, Lucas Piton, Marino Inestrosa, Nuno Moreira, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Robert Renan, Rojas, Saldívia, Eli, Spinelli, Tietê e Thiago Mendes. Ou seja, uma lista que conta com algumas novidades. A própria presença aí, né, do Andrei Fernandes é uma grande novidade, jogador revelado e uma das grandes promessas da base Cruz Maltina. Presença do GB, um jogador que tem negociações avançadas para vestir a camisa do Fortaleza nesta temporada de 2026, uma saída por empréstimo. O lateral esquerdo, João Vitor Mutano, que está atuando ali, inclusive de forma improvisada, e a grande novidade desta noite, que é a presença de Cláudio Spinelli, pela primeira vez sendo relacionado, reforço que foi anunciado na segunda, apresentado ontem, na terça, e hoje já estará presente em São Januário, podendo realizar a sua estreia como jogador do nosso Cruz Maltino. Uma grande novidade, o cuiabano está de fora dessa lista de relacionados, o motivo é a sua questão física, tá? O cuiabano ele estava nesse momento no futebol da Inglaterra, né? Não via atuando, vestindo a camisa do Nottingham Forest, e está de fora dessa partida de hoje por conta exatamente da sua questão física. A informação é que o motivo da sua ausência é por controle de carga, tá, amigo vascaíno? Então a expectativa é que o cuiabano só volte aos gramados mesmo no jogo de sábado contra a equipe do Voltaço, do Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E sobre o Spinelli, ontem, lá no SBT Sport Rio, na participação que eu estou fazendo, estarei inclusive hoje novamente por lá,
na semana, né, até sexta-feira inclusive, falei sobre esse novo reforço do Vasco, sobre Cláudio Spinelli, e eu trago aqui as minhas palavras lá no SBT Esporte Rio sobre a contratação do Vasco da Gama. Se liga só. Cláudio Spinelli é um novo reforço do Vasco, sexto reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026, uma contratação muito interessante. Inclusive é um movimento de mercado que o Vasco já está acostumado a fazer, tá? É importante lembrar que em 2020 o Vasco contrata o Germancano, atacante argentino que vinha se destacando muito na Colômbia. Em 2023 o Vasco contrata o Pablo Verrete e em 2026 o Vasco contrata Cláudio Spinelli, ou seja, a cada 3 anos o Vasco tem o costume, né, de contratar um atacante argentino e até o momento 2 deram certo. E agora vive essa expectativa que mais um também dê certo vestindo a camisa do Vasco da Gama. Para quem não conhece, Cláudio Spinelli é um jogador de 29 anos de idade, foi vice-artilheiro do Campeonato Equatoriano no ano passado. Vasco e Cláudio Spinelli já se enfrentaram, tá, Fernandinha? No ano passado, disputando a Copa Conmebol Sul-Americana, nos playoffs. O Spinelli marcou, inclusive, 2 gols contra o Vasco da Gama. O Independente Del Valle passa do Cruz Maltino e o Spinelli foi um dos grandes destaques daquele jogo, marcando gol, inclusive, em São Januário. É um baita reforço do Vasco, um grande acerto. Tô vendo até muita gente de fora, tá, que não é torcedor do Vasco, elogiando esse movimento de mercado Cruz Maltino. E é importante lembrar, o Vasco, além do Spinelli, também tem o Brenner. Então, hoje, olhando o setor ofensivo do Vasco, olhando o centroavante Cruz Maltino para a temporada de 2026, o Vasco está muito bem servido nessa posição. Bom, amigo vascaíno, se liga só nesse recado que eu tenho para trazer aqui para você rapidinho na manhã desta sua quarta-feira. Porque se você é do tipo que ama futebol de verdade e não quer perder nenhum jogo do seu time do coração, ou seja, o nosso Vascão, presta atenção nisso daqui, porque com a Vitão TV você aí tem acesso aos principais campeonatos nacionais e internacionais. Tudo, amigo torcedor, em um só lugar e com um preço que realmente compensa. E olha, não é só futebol, tá? Você aí que gosta de outros tipos, né, de programação, aquele filme, aquela série, aquele desenho animado, aquele programa de culinária, que seja, você também tem acesso na Vitão TV. Canais abertos e fechados, conteúdos infantis aí para sua família, para o seu filho, filmes, séries, tudo isso para você aproveitar. O app, o aplicativo, ele funciona em Smart TV, TV Box, Android, celular Android e iOS, tablet e também no PC, ou seja, no seu computador, para você assistir onde e quando quiser. Se você aí do outro lado, amigo vascaíno, não está satisfeito com o serviço que você usa hoje, é hora de trocar para Vitão TV. Uma das melhores opções do mercado. Além disso, o suporte, eu te garanto, tá? É excelente, rápido e sempre pronto para te ajudar quando você precisar. Quer conferir como funciona tudo isso? Toda essa novidade boa, chama eles aqui no WhatsApp, tá? E faz o teste grátis. Assim você conhece tudo antes de ativar. Tem essa possibilidade de você conhecer como funciona a Vitão TV. Eles vão te dar alguns minutinhos aí com esse programa para você entender direitinho. Gostou? Depois é só mandar o recado, ativar a sua assinatura e aproveitar sem dor de cabeça. O link tá no comentário fixado e o QR Code que está aparecendo aqui na imagem a vocês, aqui em cima ou aqui em cima, é o número do e o número do telefone também tá tudo aparecendo na tela. Coloca o seu celular no QR Code que você vai ser direcionado diretamente para uma conversa com o pessoal da Vitão TV. Certo? Então vai correndo para a Vitão TV, não perca essa grande oportunidade. Show? A Vitão TV espera por você. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, a nossa participação no SBT, também esse recadinho que eu trouxe para vocês na manhã dessa quarta-feira. Não perca essa grande oportunidade, tá? O link tá aqui no comentário fixado. Show? Vamos continuar então com esse Acorda Vascão e vamos pular para trazer informações sobre o mercado da bola, porque a janela de transferência do futebol brasileiro já está aí entrando em sua contagem regressiva, né, para se fechar. A janela fecha no iniciozinho de março, mas o Vasco da Gama ainda tem um objetivo nessa janela, que é a contratação de um volante, tá? O Vasco tem interesse na contratação desse jogador
e busca uma oportunidade de mercado, um atleta que ou esteja livre ou um jogador que venha por empréstimo até o final da temporada. Hoje, os mercados disponíveis para o Cruz Maltino são os mercados do futebol brasileiro e também da MLS, já que as outras janelas de saída estão praticamente todas do mundo fechadas e não seria a ideia da diretoria Cruz Maltino, inclusive, contratar um jogador para compor elenco. A ideia da diretoria é trazer um atleta que faça diferença, tá? Possivelmente um atleta de idade mais baixa, dada a média de idade dos demais volantes do grupo. Nessa, alguns nomes já foram colocados à mesa. Ontem, até no Boa Noite Gigante, eu trouxe a vocês, né, alguns nomes que o Vasco chegou a sondar. Volante colombiano, tem a situação também do volante argentino Santiago Sosa. O Vasco está aí no mercado da bola à procura de jogadores. E ontem também tivemos novidades relacionadas a mais um nome que a diretoria vascaína sondou e tem interesse na contratação, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Esse nome é o Matias Galarza. Mas calma, fica tranquilo que não é aquele Matias Galarza, né? Amigo torcedor Cruz Maltino, que já passou pelo Vasco da Gama, aquele volante paraguaio, não é esse. É um volante que também tem o nome de Matias Galarza, mas é um outro jogador. É um atleta que hoje, inclusive nesse momento, veste a camisa do Talleres de Córdoba. Um jogador de muita qualidade, argentino, de 23 anos de idade apenas. Matias Alejandro Galarza, jogador que teve passagens no início da sua carreira pelo Argentino Júnior, destaque esse que o fez se transferir para o futebol da Bélgica, vestindo a camisa do Genk, teve uma passagem por 2 temporadas no Genk e chegou ao Talleres em 2024. Está há 3 anos, inclusive, vestindo a camisa do clube do futebol argentino, sendo um dos grandes destaques da liga do seu país. O Vasco entrou em contato com o Andrés Fassi, presidente do Talleres, para tratar da contratação do volante argentino, inclusive em contato aí do amigo Gustavo Cunha com o presidente do Talleres, o próprio Andrés Fassi, foi confirmado uma consulta do Vasco há algumas semanas e nesse momento o Vasco da Gama já tem aí conhecimento dos valores das condições exigidas pelo Talleres de Córdoba. Entretanto, não apresentou nenhum tipo de proposta formal. Informação é importante sempre trazer, né, dada pelo próprio Gustavo Cunha. Galarza, nesse momento, diante de seu grande destaque, também desperta interesse de algumas outras equipes do futebol brasileiro, além de equipes como, por exemplo, do Brasil, tem equipes da Europa, do México e do próprio futebol norte-americano, né, da Major League Soccer, da MLS. A negociação é considerada assim bem complexa pela diretoria Cruz Maltina, até por conta dos direitos econômicos do jogador. Hoje o Matias Galarza tem os seus direitos divididos entre Talleres e o Genk da Bélgica, ou seja, é um atleta que tem um valor bastante alto, exatamente por conta da divisão dos seus direitos econômicos. O Atlético Mineiro chegou até a avançar bastante na contratação desse jogador, que vem despertando sim interesse de muitos clubes, mas não obteve sucesso nas negociações. É um jogador que, como o próprio presidente Andrés Fassi disse ao amigo Gustavo Cunha, encanta a todos dentro do Vasco da Gama. O Talleres é um clube que definitivamente costuma fazer jogo duro. Eu lembro muito, eu falei muito com o Gustavo Fassi em 2023, logo no primeiro momento da montagem de elenco do Vasco com a chegada da 777. E o Andrés Fassi era um cara muito chato para negócio, definitivamente entendia que alguns jogadores tinham um valor de mercado muito acima do que realmente era o valor correto. Mas o fato do Vasco da Gama ter, no início da temporada, né, emprestado o Juan Esforza, que foi um jogador de grande destaque em território argentino, faz com que hoje a relação entre a diretoria Cruz Maltina e a diretoria do Talleres venha a ser uma relação bem cordial, tá? Inclusive, o presidente do clube argentino tem uma grande impressão do Vasco da Gama, ou seja, a possibilidade de um negócio ela é bem maior de acontecer com o Vasco do que, por exemplo, com o Atlético Mineiro. O staff do próprio Matias Galarza ainda não confirmou as conversas com o Vasco da Gama, mas garantiu que o argentino vê com muito interesse uma possível transferência para o futebol brasileiro. 24 anos, 1,80 m de altura,
como eu trouxe a você atuou no game, que é ao lado, inclusive, de Carlos Cuesta, e hoje a ligação é vista internamente como um possível trunfo a favor do clube carioca em uma eventual negociação. Para quem não sabe, Matias Galarza é um jogador aí bem conhecido por intensidade, força física, um jogador com bastante qualidade técnica, inclusive acima da média, tá, do futebol argentino, características que se encaixam bastante no que o Vasco hoje procura para a posição de volante. Um jogador bem interessante, amigo torcedor vascaíno, nome que o Vasco da Gama sondou no mercado e pode ser sim esse volante que a diretoria Cruz-Maltina busca contratar. Você gosta? Acha que vale a pena a contratação? É um achado, cara, um nome interessante aí, definitivamente, amigo torcedor Cruz-Maltino, que dá para pintar aí na diretoria vascaína. Te empolga? Na diretoria não, perdão, no elenco vascaíno, né? Te empolga? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão para abrir com vocês essa quarta-feira de muitas informações. Uma quarta que será marcada por Vasco da Gama e Bahia, né? Um jogo importante, decisivo para o nosso Cruz-Maltino. E eu já estou aí de volta com aquele nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.